Mulheres prósperas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Permissão para Prosperar, o podcast que vai mostrar para vocês que nunca é sobre o dinheiro. Repete comigo, não é sobre o dinheiro, é sobre a sua linguagem pessoal com o dinheiro. E aí você pensa, mas Cíntia, eu não tenho uma linguagem pessoal com o meu dinheiro. E olha, tem sim. Acompanhe os episódios aqui do Permissão para Prosperar, que aos poucos você vai identificar qual é a sua linguagem. E hoje eu quero falar com vocês sobre um aspecto que muitas vezes é negligenciado, né? Que é como os nossos maus hábitos financeiros podem, na verdade, estar nos ajudando, nos ajudar de alguma forma. Você já pensou nisso? Eu imagino que você pode até questionar, né? Dizer, como que é possível que um mau hábito me ajude? E é exatamente isso que nós vamos ver juntas aqui nesse episódio. Mas vamos começar do começo. Todos nós temos hábitos, e até a maneira como você escova os seus dentes, né? Começando sempre talvez pelo lado direito da boca, é um hábito. E a pressão que você coloca na escova, ou se você deixa a torneira aberta durante a escovação, tudo isso são hábitos. Se você vai sair para correr logo cedo, se faz uma aula de yoga, se prefere se exercitar à noite, ou se não faz nenhuma atividade física, nesse caso, o hábito de não se exercitar. Como pode ver, são todos exemplos de hábitos. Com certeza, você também desenvolveu hábitos em relação às suas finanças. A maneira como lida com o dinheiro, por exemplo. Eu lembro que quando eu era criança, meus pais tinham o hábito de fazer a compra do mês sempre no dia em que meu pai recebia o pagamento. Pode ser que você faça uma compra de supermercado uma vez por mês, enquanto outras pessoas preferem semanalmente. Os hábitos que nós temos com o dinheiro são construídos a partir de nossas crenças, de nossos pensamentos e de experiências passadas. Pensa nisso. Você já tentou gastar menos, poupar mais ou começar a investir, mas algo sempre parece estar no caminho? Esses obstáculos muitas vezes estão ali enraizados nos nossos hábitos financeiros. É muito importante reconhecer que eles não estão tentando minar os nossos esforços financeiros. Na verdade, eles estão tentando nos servir de alguma forma. E é justamente nesse ponto que um hábito ruim pode representar algum tipo de ganho, de benefício para você. Eles podem ser uma maneira de nos sentirmos seguros, de fazer parte de um grupo, de permanecer na nossa zona de conforto, ou até mesmo de nos recompensar, nos distrair de algo mais desconfortável. Por exemplo, não querer olhar para o próprio dinheiro, eu diria que é um dos maiores desafios de quem não se sente muito à vontade com as finanças. E quando eu falo em olhar para o dinheiro em um nível bem básico, mas extremamente importante, é pelo menos saber qual é o saldo da sua conta, as datas de vencimento das contas básicas como água, luz, telefone, saber quanto da sua renda está livre, quanto está comprometida. Pode ser que nesse mês você teve um gasto imprevisto e sabe que vai ter que controlar melhor o dinheiro que entrou. E para fazer isso você precisa olhar para o seu dinheiro. Não querer olhar para os seus números, como eu gosto de dizer, né? Eu sempre falo, olhar para os números, que é esse procedimento que eu descrevi agora. É uma maneira de não lidar com o desconforto da tomada de decisão. Se você faz esse acompanhamento regularmente, pode ser que identifique que já gastou mais do que devia no mês e, sabendo disso, terá que evitar gastos. Muitas pessoas preferem não olhar para o dinheiro porque não querem ter que fazer algum tipo de corte nas despesas. Conta para mim, você acompanha os seus números? Nesse exato momento, você sabe qual é o saldo, ainda que aproximado da sua conta corrente? Ignorar as contas, sem abrir as faturas, também pode ser uma maneira de evitar lidar com a realidade. O ganho nesses dois exemplos é não ter contato com a realidade das suas finanças.
E eu entendo, porque eu já fui essa pessoa que sentia as mãos suando só de pensar em abrir as faturas ou de consultar o saldo da conta. E o mais curioso é que eu não tinha descontrole financeiro. Eu sabia que não estaria no negativo, mas simplesmente sentia um desconforto enorme em lidar com esse assunto. Você também sente esse tipo de desconforto? Talvez você bata no peito e diga em alto e bom tom: eu não preciso fazer nenhum tipo de acompanhamento, eu sou bem controlada. Eu fico muito feliz em saber que mesmo sem olhar para os seus números, você não acaba assumindo dívidas ou perdendo datas de pagamento. De verdade, isso é um bom sinal, mas geralmente não é assim que acontece. E se você tem esse controle intuitivo, eu deixo uma ideia para você pensar com carinho. Imagina o avanço que você poderia fazer nas suas finanças com um pouquinho mais de disciplina e planejamento. Já pensou nisso? E não estou falando de cortar despesas, de apertar o cinto, afinal, se você não perde o foco, essas medidas não seriam necessárias. Eu estou falando mesmo em planejar como lidar com o seu dinheiro. Vamos para outro exemplo. Fazer compras impulsivas. Esse hábito é ruim porque inviabiliza justamente o planejamento financeiro. E o que você estaria ganhando com ele? As lojas digitais e mesmo as físicas se esforçam bastante para que você compre mais do que esperava. Desde aqueles pequenos itens que ficam próximos ao caixa, até banners de desconto que ficam pipocando na tela do computador, muitos deles com gatilhos de tempo limitado, que fazem você sentir que se não correr e comprar logo, vai perder uma oportunidade fantástica. Além do prazer momentâneo de adquirir algo novo, a compra impulsiva pode trazer com ela uma série de ganhos secundários que muitas vezes passam despercebidos. Para algumas pessoas, o ato de comprar sem pensar pode proporcionar uma sensação de alívio do estresse, da ansiedade, e acaba agindo como uma forma temporária de escapismo. Então eu sinto um desconforto, uma frustração, eu estou cansada, eu estou ansiosa, eu estou insatisfeita, e essa ação da compra alivia essa emoção que está acontecendo comigo e que muitas vezes eu nem percebo, não é necessariamente consciente. Pode ser que outras pessoas observem que a autoestima sobe quando eles compram um produto que eles querem muito. Talvez você tenha notado isso, né? Você quer muito comprar um determinado item e assim que você compra, dá uma sensação de autoestima elevada. Mesmo que isso resulte numa consequência financeira negativa a longo prazo, né? Ou que sabote o seu planejamento, mesmo que não tenha uma consequência negativa como uma dívida, mas aquele planejamento que você estava fazendo de fazer uma reserva, de guardar o dinheiro, ele acaba sendo minado, ele acaba sendo sabotado. Outro ganho secundário comum de hábitos financeiros ruins é a sensação de liberdade, mas é uma sensação ilusória, na verdade é uma liberdade ilusória, porque quando você não faz um orçamento, e de novo aqui o orçamento é o olhar, nesse caso olhar para o seu dinheiro, né, de uma forma bem simples. Por não ter essa visão, algumas pessoas podem sentir que estão mantendo autonomia financeira, liberdade, flexibilidade. Elas fazem isso porque não querem se sentir presas a planilhas, a números, a restrições, mesmo que isso acabe resultando ali num espiral de dívidas, de situações financeiras inesperadas. Então elas acabam gastando conforme sentem vontade, porque isso gera sensação de liberdade e de independência. Sempre que eu penso nesse exemplo, eu me lembro de um livro que eu li sobre hábitos alimentares. De novo, né, estou traçando aqui um paralelo entre dinheiro e alimento, né, dinheiro e a forma como nós nos alimentamos. Por que eu sempre traço esse paralelo? Porque os dois casos são emocionais. Nos dois casos, nós temos uma programação emocional. Então, nesse caso do livro que eu li, a autora, ela contava que ela tinha trabalhado com algumas pessoas que consideravam que beliscar o alimento durante o preparo, ou mesmo comer ali algumas garfadas enquanto elas estavam de pé, não era considerado comer. Olha só a mente
como funciona, né? E é lógico que a pessoa não faz isso conscientemente. É um lado nosso que está tentando burlar aquela regra, né? É uma forma de fugir daquela sensação de controle, da limitação, da dieta, de que tem uma quantidade X que pode ser ingerida. Então a pessoa come e para ela está dizendo que ela não está violando as regras. Por quê? Porque ela não está sentada à mesa para fazer a refeição. É muito curioso isso, pessoal. Imaginem, né? Isso está acontecendo ali na mente. E por isso que quando a gente para e fala, poxa, mas por que o meu resultado foi diferente? Por que eu não consegui isso? Nós começamos a perceber esses movimentos subconscientes, essa programação subconsciente que na verdade não quer se sentir controlada. Quem tem uma sombra do arquétipo da artista muito forte, e eu me vejo aqui, né, vocês vão ver eu falar de vários arquétipos, né, o mapa arquetípico é isso, existem várias sombras, e no meu caso, eu tenho o valor da liberdade muito forte. Quer ver eu me sentir desconfortável, é uma pessoa me dizendo o que eu tenho que fazer. Eu sou extremamente responsável, extremamente organizada e disciplinada. Então, assim, eu não quero que outra pessoa diga para mim como eu tenho que fazer algo. Então, esse é um valor meu e eu acabo fazendo a mesma coisa para outras áreas. Eu precisei observar isso na minha relação com o dinheiro. Tipo, eu não vou ficar lançando tudo numa planilha, eu não vou querer saber de onde vem. Então, eu não via essa ação como algo positivo. Para mim era algo negativo, era algo que estava tentando me limitar, eu me sentia presa, então eu precisei fazer todo um trabalho emocional, né? É isso que eu ensino, eu tive que fazer um trabalho emocional para eu entender que, na verdade, quando eu enxergo o movimento do dinheiro dentro da minha vida, eu ganho mais liberdade, eu ganho mais autonomia. É o oposto, né? Mas para conseguir fazer isso, você vai voltar lá naquele primeiro ponto que eu falei. Olha para o dinheiro, no começo só olha para ele, vai. Eu brinco assim, como se você primeiro fosse chamá-lo para tomar um café, começa a fazer amizade com ele. Não precisa falar sobre cada detalhe nesse momento, mas se sentir mais segura para acolher as questões financeiras na sua rotina. E eu insisto nesse ponto porque fez muita diferença para mim, faz muita diferença na vida das minhas alunas. Se essa questão de olhar para o dinheiro ainda é muito desagradável para você, acompanha as minhas publicações de sexta-feira, ou então manda uma mensagem aqui para mim que nós podemos combinar uma live mesmo, combinar um encontro para a gente falar um pouco mais especificamente sobre essa questão, para eu te ajudar a trabalhar melhor essa questão. Me contem que aí essa resposta de vocês me dá ferramentas para eu saber o que vocês precisam, como que eu posso te ajudar. E agora pensa assim, você identificou algum desses ganhos secundários no seu comportamento com dinheiro? Você identificou qual desses comportamentos podem estar mantendo você em um padrão repetitivo de ação? Se você identificou, eu quero que observe também como você se sente em relação a eles. Quais as emoções que despertam em você. Sempre observa a sua emoção. Sabe por quê que eu sempre vou dizer para você observar a sua emoção? Porque você não faz isso porque quer se sabotar. Você não deixa de olhar para o seu dinheiro porque você não acha importante. Existe uma dor, existe um medo, existe aí uma reação emocional do seu corpo. Essa reação emocional pode ser física. Então, quando você pensa assim, eu vou sentar para fazer esse acompanhamento, muitas pessoas sentem um desconforto na garganta, no estômago, na barriga, nas costas. É uma reação física. Observem se vocês têm uma resposta física, né? Se alguém chegasse para você agora e falasse assim, coloca todas as suas despesas na ponta do lápis. Como será que o seu corpo reagiria? Pensa nisso por um momentinho e observa o seu corpo. Pode ser que você sinta esse desconforto. Geralmente ou o coração acelera, ou o estômago tem um peso, você sente uma energia diferente no seu estômago. Para algumas pessoas vai ser na região das costas e tudo bem, porque os nossos rins estão relacionados às questões financeiras. Então, observa se você tem uma resposta física ao desconforto
que essa ação de gerar intimidade com o seu dinheiro desperta. E é bem importante lembrar que, como eu tinha dito antes, os nossos hábitos, eles não tentam nos sabotar, eles estão tentando nos servir. Eles têm um propósito, né? Quando você olha aqui os exemplos que eu trouxe, é sempre partindo de um princípio que essa sabotagem que está acontecendo é para o nosso bem. Então não precisa ficar com raiva, não fica frustrada se você observar. O importante é que agora você tem conhecimento de que isso está acontecendo e que você pode escolher agir de uma forma diferente. Quando eu não olhava para o meu dinheiro, eu queria me poupar da ansiedade de ter que olhar para os números. Eu tinha uma sensação fisiológica ruim. Para mim era o coração que acelerava, a mão ficava fria ou então suada. O dinheiro tinha essa reação em mim. Então eu criei o hábito de apenas seguir meus instintos. E isso é muito limitante, né? Eu me mantinha como se fosse atrás de uma cortina, sem ter uma visão clara, um cenário claro da minha situação financeira. Então, observem essas respostas no corpo de vocês. Então, depois de você ter ouvido esse podcast, eu quero que você pense assim: qual é o hábito que mais dificulta uma mudança positiva nas suas finanças? Lembrando que eu sempre recomendo para quem tem dificuldade de olhar para o dinheiro, para começar por aqui. Quando você identificar esse hábito que você fala assim: Cíntia, esse aqui é o mais importante para mim. Eu quero que você pegue lápis e papel. É lógico, né? A professora em mim sempre vai te trazer uma atividade. Então, pega um lápis e um papel, pode ser o seu caderno, pode ser uma folha de sulfite, não importa. No alto dessa folha, eu quero que você escreva qual é esse hábito. Então, é a compra impulsiva, é não querer olhar para os números, é não conseguir guardar dinheiro, é sempre que ter uma sobra você ajuda alguém, você paga alguma coisa para alguém, é não conseguir fazer um planejamento de economia, por exemplo, uma transferência automática. Identifica qual que é o seu hábito financeiro que mais afeta a expansão das suas finanças. E nessa folha você vai escrever então no alto esse hábito e vai traçar uma linha no meio dessa folha, dividindo a página em 2 colunas. Então, para ilustrar, vamos imaginar que você escolheu que o principal hábito que você quer mudar é o de gastar todo o seu dinheiro em vez de começar a fazer uma reserva. Do lado esquerdo dessa página, você vai listar todas as coisas positivas que você ganha, que você obtém com esse hábito. Pode ser que você se sinta mais segura ao gastar dinheiro, talvez você se sinta recompensado. Sabe aquela sensação de, eu mereço, eu já trabalhei tanto, eu estou tão cansada, eu me esforcei tanto. Observa se existe essa sensação. Pode vir aquela falsa liberdade de pensar assim, eu posso comprar as coisas sem me limitar. Enfim, tudo que você identificar que é o ganho em manter esse hábito. Depois disso, no lado oposto, no lado direito, na coluna da direita, você vai listar todas as maneiras que esse hábito não está te ajudando. Pode ser que ele esteja atrapalhando o seu progresso financeiro, causando estresse adicional. Talvez ele impeça você de fazer uma reserva de viagem, uma reserva para trocar o seu carro, para tocar um projeto na sua casa. Por quê? Porque você gasta o dinheiro que entra. Então, faz essa observação de como esse hábito te limita, o que ele impede você de fazer. Feito isso, eu quero que você compare as 2 listas e considere o impacto de cada uma delas. Esse passo é crucial para identificar as suas prioridades e as suas motivações. Isso traz consciência das suas emoções e das memórias associadas a esse hábito. Preste bastante atenção nos gatilhos que desencadeiam ações financeiras negativas e tome nota de como você se sente quando esses gatilhos acontecem. Pode ser que você identifique que isso acontece devido ao estresse relacionado ao trabalho. Por exemplo, fazer compras impulsivas sempre que você se sentir estressada no trabalho, ou que você discute com seu chefe, ou que você discute com um companheiro ou com um amigo. Usar o consumo como uma forma mesmo de alívio para as pressões pessoais, pressões profissionais. Essa
perspectiva de qual é a emoção que está sendo aplacada com esse hábito negativo. E já que estamos falando de hábitos, eu vou citar aqui 2 autores cujos livros eu li. O primeiro deles é o James Clear e o segundo é o B.J. Fogg. O James Clear é autor do livro Hábitos Atômicos e o B.J. Fogg escreveu Tiny Habits. O James Clear sugere uma estratégia que eu achei muito legal, porque trabalha diretamente com o nosso subconsciente. Ele sugeriu que nós mudássemos uma palavra para começar a mudar um hábito. Então seria assim: normalmente você diz, eu tenho que economizar, eu tenho que guardar dinheiro, eu tenho. Então ele sugere que a gente substitua eu tenho por eu consigo. Olha como isso trabalha com o inconsciente, como baixa a nossa resistência, tirou toda aquela carga de obrigação, né? Que se você for como eu, que tem um valor de liberdade muito alto, quando você fala eu tenho, você já fica com raiva, você fala não tenho nada, eu faço o que eu quiser, a criança vem à tona e a gente bate o pé e se sabota. Então não, substitui e fala eu consigo economizar, eu consigo guardar dinheiro, eu consigo olhar para os meus números. Experimenta, fala as 2 frases e, de novo, observa o seu corpo que você vai ver que a reação é totalmente diferente. Acredita em mim, eu fiz isso, cada vez que eu começo, eu falo, não tenho não, eu consigo, eu faço, é muito, muito interessante, né? De novo, estamos trabalhando com as mensagens subconscientes. Parece pouco? Não é. Trocando uma palavra, você muda sua percepção da ação e com isso você está mudando sua mentalidade sobre esse hábito. Considere que seu objetivo é tornar esse hábito fácil e, eventualmente, automático, porque os hábitos trazem esse automatismo. Então, essa é a nossa proposta, que a coisa se torne tão natural que não levante mais as nossas defesas, que a gente deixe de brigar com esse hábito novo. Já o B.J. Fogg, do Tiny Habits, ele sugere que nós criemos hábitos que sejam muito, muito pequenos. E por serem tão pequenos, é muito fácil de nós realizarmos. Então, são pequenos hábitos para fazer grandes mudanças a longo prazo. Essa ideia do Tiny Habits é a mesma do livro The Tipping Point. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o The Tipping Point foi um livro escrito por Malcolm Gladwell e ele explorava como pequenas mudanças podem levar a transformações significativas e rápidas em diversos contextos. No livro, ele traz como exemplo um metrô de Nova York. Então, o metrô era muito sujo, muito pichado, e eles começaram a fazer manutenção dos casos de vandalismo, de pichação, e cada vez que o metrô se tornava mais limpo, mais as pessoas se preocupavam em manter a limpeza e, eventualmente, isso reduziu significativamente a criminalidade no metrô. É como se você visse um ambiente limpo e você tem dó de jogar um lixo naquele ambiente. Aliás, espero que você nunca jogue lixo no chão, mas um exemplo bem a grosso modo seria esse. Está tudo tão limpinho que você não quer jogar um lixo ali. Por outro lado, se o ambiente já estiver sujo, desorganizado, você acaba não ligando para a bagunça e pode até ser que acabe jogando um lixo, coisa que normalmente você não faria. O conceito geral do livro é que para uma ideia ou uma tendência se tornar viral e se espalhar rapidamente, ela precisa atingir ali um ponto de inflexão, onde o número de praticantes, de pessoas que adotem um determinado comportamento, atinge uma massa crítica. E aí essa massa crítica desencadeia um efeito dominó e que faz com que as pessoas adotem essa prática. E podemos levar isso para diversas áreas da nossa vida, inclusive as finanças. Por exemplo, se nós considerarmos a prática de economizar dinheiro, no início pode parecer difícil economizar uma quantia significativa e pode até ser que uma quantidade muito pequena não faça diferença, mas ao longo prazo, essas pequenas economias se acumulam e atingem esse ponto de inflexão, onde o dinheiro economizado começa a render juros compostos e crescer exponencialmente. Então, pequenas mudanças nos hábitos de gastos, como evitar compras por impulsos, gastos desnecessários, podem não parecer impactantes a princípio,
mas no longo prazo podem levar a uma melhoria significativa na sua situação financeira, gerando esse ponto de inflexão onde a estabilidade financeira é alcançada e até mesmo, dependendo do caso, você conquistar uma prosperidade maior por conta desse investimento, dessa mudança. Basicamente pequenas mudanças podem ter um impacto significativo desde que elas sejam consistentes e estratégicas. E é isso que eu proponho para você. Identificar esse hábito que você quer mudar, trazer consistência, mesmo que sejam pequenas coisas que você vai mudar, porque eventualmente isso vai ganhar força. E o que poderia ser esse hábito tão pequenininho que você faz nas suas finanças? Vamos pensar assim, O BJ Fogg, do Tiny Habits, defende essa abordagem de micro hábitos, de hábitos minúsculos, baseado em 3 elementos principais: âncoras, mini hábitos e celebração. Então, o que seriam as âncoras? Identificar aqueles comportamentos ou as situações já existentes na sua rotina que possam servir de âncoras para os novos hábitos que você quer estabelecer. Então, essas âncoras podem ser atividades que você realiza com frequência, como escovar os dentes pela manhã ou tomar café. E aí você vai pegar essa âncora, esse momento em que alguma coisa está acontecendo, para você trabalhar a mudança de hábito. Então, assim, quando eu estiver tomando café pela manhã, eu vou verificar o saldo da minha conta. E você repete isso até que se torne um hábito. Simplesmente abrir o aplicativo e olhar para o saldo da sua conta. Começar a desenvolver essa intimidade. O segundo elemento que o Fogg defende são os mini hábitos. Então vamos supor que você fale assim: mas eu não consigo, não me sinto confortável de olhar para o aplicativo do banco. Então você vai criar esses hábitos tão fáceis de realizar que eles não vão gerar resistência. A ideia é começar com ações tão pequenas que seja praticamente impossível não realizar tais ações. Por exemplo, se o seu objetivo é reduzir gastos impulsivos, um mini hábito poderia ser desabilitar as mensagens e notificações dos aplicativos de vendas que você tem no seu celular. Depois disso, você vai excluir esses aplicativos. No caso do saldo da conta, um micro hábito seria abrir o aplicativo. No outro dia seria abrir o aplicativo e entrar no extrato. No outro dia seria abrir o aplicativo, entrar no extrato e tomar uma ação se for necessária. São pequenos passos muito graduais. E aqui entra o terceiro passo, que é comemorar. Comemorar o sucesso de você ter completado um mini hábito. Então, se você conseguiu abrir o aplicativo, comemora. Fique feliz por esse passo, porque antes você nem conseguia. Se você conseguiu abrir o aplicativo e já entrar no seu extrato, comemore, porque você está dizendo para o seu cérebro que essa ação não é uma ameaça. Sempre que você comemora, você está dizendo para o seu cérebro que está tudo bem fazer essa ação. Isso reforça a conexão entre a ação e a sensação de realização, tornando-se mais provável que você repita esse comportamento no futuro. Então, celebrar, comemorar algo tão simples como um parabéns aí, consegui! Ai, Cíntia, consegui olhar para o aplicativo. Tá bom, tá tudo bem. Depois você passa aqui e me conta que você conseguiu fazer esse mini hábito e eu vou comemorar junto com você, porque é com isso que você vai ganhando musculatura para ficar cada vez mais forte. Para daqui a um tempo, você lidar com as suas finanças, com o seu dinheiro, de uma forma muito mais forte. Tem muito mais para a gente aprender aqui. Mas começa assim, começa pequeno. Então, identifica esse hábito que é um sabotador, que por mais que pareça um hábito ruim, ele tem ali um ganho secundário para você. Comece a fazer a mudança desse hábito e comemore cada passo do caminho, certo? Vejo vocês na próxima semana, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram e estiverem ouvindo esse podcast pelo Spotify, deixe um review, deixe uma classificação, porque isso ajuda outras pessoas a conhecerem esse podcast. E até semana que vem!